Shabbat Shalom. Hoje nós vamos tratar da Parashá Devarim, iniciando o estudo do quinto livro da Torá, cujo nome em hebraico é Devarim, e em português este livro possui o nome de Deuteronômio. E a Parashá de hoje, de nome Devarim, ela vai do capítulo 1, verso 1, ao capítulo 3, verso 22. A Parashá de hoje é a primeira porção de estudo do livro hebraico chamado de Devarim, conhecido em língua portuguesa como Deuteronômio. Nós estudaremos, então, esta porção. E antes da análise dos textos da Torá, do capítulo 1, verso 1 ao capítulo 3, verso 22, eu farei uma exposição sobre os aspectos gerais do livro de Devarim. O nome do livro é Devarim, que significa palavras. E este nome é extraído do primeiro verso do capítulo 1, que em hebraico está escrito Ele HaDevarim. Estas são as palavras. Então, Devarim significa palavras. E por que o livro recebeu em português o nome de Deuteronômio? Este nome de Deuteronômio ele foi dado pela Septuaginta. E a Septuaginta chamou este livro de Deuteronômio, que significa a segunda lei, ou seja, a segunda Torá. Porém, este livro não traz uma segunda Torá, mas sim a repetição de vários mandamentos da Torá. Então vejam que a Septuaginta chamou o livro de Deuteronômio, que significa segunda Torá, mas este nome não está correto, pois nós não estamos estudando uma segunda, uma outra Torá. Nós estamos estudando a mesma Torá, e este livro de Devarim, ele explica e repete vários mandamentos da mesma Torá e não de uma segunda. Com efeito, neste livro, Moisés, irá relembrar o povo de Israel de vários episódios, desde a partida do Monte Horeb, Sinai, e Moisés irá exortar Israel a obedecer aos mandamentos da Torá. E nesta exortação são repetidos vários mandamentos que estão descritos nos outros livros da Torá. E quando nós começamos a estudar este livro, Devarim, ou Deuteronômio em português, nós percebemos que Moisés estava prestes a morrer. E nós sabemos que todos os hebreus que saíram do Egito com mais de 20 anos morreram no deserto, excetuando-se Caleb e Yehoshua, Josué. Então Moisés ele está diante de uma nova geração. E antes de morrer, ele faz uma retrospectiva de vários eventos ocorridos com a geração anterior. E Moshe exorta o povo a obedecer aos mandamentos da Torá. Moshe lembrou o povo de erros do passado para que estes erros não fossem mais repetidos. Há pessoas que aprendem com os seus erros e não voltam a cometê-los. Estes estarão sempre crescendo espiritualmente. Não obstante, há aqueles que erram e insistem nos mesmos erros, e assim fazendo, estarão sempre afundando na lama da impiedade. Então, em Devarim, Moisés ele vai recordar vários episódios, vários erros do povo de Israel, objetivando que Israel não repita estes erros.
E no livro de Devarim, Deuteronômio, nós vislumbramos 5 temas centrais. Existem 5 temas cardeais que permeiam o livro de Devarim e eu falarei sobre cada um deles. O primeiro tema está na ênfase em Aseret Hadibrot, que significa as 10 palavras, ou, como se conhece em português, os 10 mandamentos. As 10 palavras, os 10 mandamentos, constituem o núcleo fundamental do judaísmo. Muitas pessoas dizem que os 10 mandamentos também são a base da fé cristã. Mas esta colocação está mais ou menos correta. Por quê? Porque o cristianismo aboliu o mandamento da guarda do Shabat, do sábado. Então, para os cristãos, estão em vigor apenas 9 mandamentos. Por quê? Porque o 4º mandamento é a guarda do Shabat, do sábado, e, com raríssimas exceções, os cristãos não guardam o Shabat. Estou dizendo com raríssimas exceções porque existem os adventistas, existem alguns grupos cristãos que guardam o Shabat, mas nem todos. Então, eu entendo que isso está escrito na Torá. Os 10 mandamentos, eles foram escritos pelo dedo do próprio Eterno. Isto está escrito. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo do próprio Eterno, razão pela qual todos os 10 mandamentos devem ser cumpridos, inclusive a guarda do Shabat. Nós, Netzarim, nós nazarenos, nós cremos em Aseret Hadibrot, nas 10 palavras, nos 10 mandamentos, razão pela qual todos eles devem ser cumpridos. E, infelizmente, os cristãos, eles deixam de lado o importantíssimo mandamento do Shabat, o sábado, que é o 4º dos 10 mandamentos. O segundo tema deste livro de Devarim está na ênfase no nome do Eterno, o nome de Yahweh. Em hebraico, a palavra nome é Shem, e no paleo-hebraico, Shem, nome, significa caráter. Então, este livro ele dá uma ênfase no nome, no caráter de Yahweh, no caráter do Eterno. O Eterno tem como caráter a bondade, a misericórdia, a graça, a justiça. O cristianismo ensina incorretamente que o Antigo Testamento não está mais em vigor, pois dizem os cristãos que no Antigo Testamento não havia bondade e graça, que passaram a existir apenas no Novo Testamento. Mas esta ideia cristã, ela está equivocada, ela está errada. Por quê? Porque na Torá nós vemos claramente o Hesed do Eterno. Hesed é uma palavra hebraica que significa graça, misericórdia, bondade. Eu vou dar alguns exemplos. Após o episódio do bezerro de ouro, o povo de Israel foi poupado pelo Eterno. Foi poupado por quê? Porque está escrito em Shemot, Êxodo 34:6, em hebraico, que o Eterno agiu com Hesed, agiu com graça, com misericórdia. O povo fez o bezerro de ouro, o Eterno poderia exterminar o povo de Israel por conta da idolatria, mas o Eterno liberou o seu perdão. Ele liberou o perdão por meio de quê? De Hesed, de graça, de misericórdia. Então, nós vemos o Eterno agindo com graça na Torá, sim,
E eu dei como exemplo o caso do bezerro de ouro. Um outro exemplo que nós vemos foi o rei David. David, ele foi salvo por Hesed, do Eterno, por graça, por misericórdia. Por quê? Porque David, ele cometeu adultério e ele tramou a morte de Urias, sendo líquido e certo que o adultério e o assassinato eram punidos com a pena de morte. Então Davi praticou adultério, Davi tramou a morte de Urias, razão pela qual o rei Davi, ele deveria receber a pena de morte. Mas o Eterno exterminou Davi? Não. O Eterno o perdoou. Perdoou por quê? Porque o Eterno tem Hesed, tem graça, misericórdia. Então, eu dei esses exemplos para provar que a graça, a misericórdia, elas não surgiram com Yeshua. O Eterno sempre agiu com Hesed. O Eterno sempre agiu com graça e com misericórdia, desde os tempos antigos. Neste sentido, ensina o Rabino Rashi que alguém pode fazer o mal e pensar que o Eterno o odeia. Porém, mesmo assim, o Eterno o ama. Não importa quão baixo uma pessoa caia espiritualmente, ela deve saber que o Eterno continua a amá-la. Então a graça, a misericórdia, o amor do Eterno sempre existiram. Um outro tema deste livro é o seguinte: o livro de Devarim ensina a importância de amar a Elohim e de obedecer aos mandamentos da Torá. Não basta amar Elohim da boca para fora, é preciso obedecê-lo. E neste sentido ensinou Yeshua em Yohanan, João 14, verso 15. Disse Yeshua: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se vocês amam, irão guardar os meus mandamentos. E eu pergunto, quais são os mandamentos de Yeshua? Os mandamentos de Yeshua são os mandamentos da Torá. E isto nós aprendemos em Matitiarro, Mateus, capítulo 5, versos 17 a 19. Os mandamentos de Yeshua são os mandamentos da Torá. Muitas pessoas dizem que amam o Eterno, mas não querem cumprir a Torá. Então, este amor é um amor falso. Repito, quem ama o Eterno o obedece. E isto nos traz o quarto tema do livro de Devarim, que é a obediência aos mandamentos da Torá. O Eterno disse em Devarim, Deuteronômio capítulo 28, que a obediência aos mandamentos da Torá importará em bênçãos e a desobediência trará maldições. Então isto é o princípio da retribuição. Aqueles que obedecem ao Eterno serão abençoados, e os desobedientes serão amaldiçoados. Este é o quarto tema do livro de Devarim. E o último tema do livro de Devarim se refere ao seguinte fato. O livro de Devarim é um livro de repreensão, de exortação, de admoestação, explica o Midrash. Neste livro,
nós lemos que Moisés, ele age como um pai que corrige os seus filhos, objetivando converter o mal em bem. Neste livro, nós vamos perceber que Moisés, ele fica várias e várias vezes exortando o povo de Israel. E estas exortações têm como objetivo fazer com que Israel venha a obedecer o Eterno, objetivando que Israel deixe o mau caminho e passe a seguir o bom caminho. Moshe, ele quer converter o mal em bem. E para isso, Israel deve obedecer à vontade do Eterno, e a vontade do Eterno é aquela que está descrita nas mitzvot, nos mandamentos da Torá. Então, estes são os 5 temas centrais do livro de Devarim. E eu vou trazer uma curiosidade, que é a seguinte: o livro de Devarim, Deuteronômio, é o livro da Torá que mais foi citado por Yeshua. Quando você lê os evangelhos, Yeshua ele cita diversos textos da Torá. E se você fizer uma análise, você vai perceber que o livro que Yeshua mais cita é exatamente o livro de Devarim. Alguns autores dizem que Devarim foi o livro preferido de Yeshua, pois ele o citou com mais frequência. E existem vários exemplos, eu vou dar um exemplo apenas. No episódio em que Yeshua ele foi tentado por Hassatan, por Satanás, em Lucas capítulo 4, em Lucas capítulo 4 nós vemos que Satanás, ele tentou Yeshua, e Yeshua deu 3 respostas a Satan, e estas 3 respostas Yeshua extraiu do livro de Devarim. Vamos recordar. Na primeira tentação, Yeshua estava com muita fome, pois ele estava jejuando por 40 dias. E então Satan aparece e diz para Yeshua: se você é o filho de Elohim, transforme estas pedras em pães. E o que Yeshua respondeu? Yeshua respondeu: não só de pão viverá o homem. Esta cláusula, não só de pão viverá o homem, está em Devarim, Deuteronômio 8, verso 3. Depois há a segunda tentação. Satan, ele prometeu dar a Yeshua todos os reinos do mundo se Yeshua se prostrasse e adorasse Satan. E aí, Yeshua respondeu a Satan o seguinte: adore ao Eterno, o seu Elohim, e sirva somente a ele. Então Yeshua disse que nós devemos adorar apenas o Eterno. E Yeshua tirou isto de onde? Yeshua extraiu este ensino de Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, versos 13 e 14. E por fim, na terceira tentação, Satan levou Yeshua para o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Elohim, pule daqui, pule do alto do templo, pois o Tanar diz que os anjos o protegerão. E Yeshua respondeu: não tentarás ao Eterno, o teu Elohim. E essa frase, não tentarás ao Eterno, o teu Elohim, está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. Então vejam, nas 3 tentações, Yeshua citou o livro de Devarim. Isto comprova que Yeshua gostava muito deste livro, tanto é que o citou 3 vezes para vencer Satanás. Isto demonstra que nós devemos conhecer muito bem este livro da Torá,
pois era o livro preferido de Yeshua, apontam alguns estudiosos. E, como eu disse, Devarim significa palavras, e o nome desse livro se extrai do primeiro verso do capítulo 1, verso 1 da Torá, e eu vou ler o texto em hebraico, depois eu vou traduzir e nós vamos começar a comentar a Parashá. Capítulo 1, verso 1 diz: Ele hadevarim asher diber Moshe el kol Israel be'erev hayarden bamidbar ba'aravá mol suf ben paran uven tofel velavan vahatzerot vedizahav. Tradução: estas são as palavras, Devarim, que falou Moshe a todo o Israel ao lado do Iardém, Jordão, no deserto de Aravá, diante de Suf. Suf é o Mar Vermelho, entre Paran e Tofel, Lavan, Hatzerot e Dizahav. São nomes de lugares. Então vejam, no verso 1 são mencionados vários lugares. Aravá, que está diante de Suf, o Mar Vermelho, Paran, Tofel, Lavan, Hatzerot, Dizahav, todos estes são lugares. E leciona o comentarista Rashi que em todos os lugares, todos estes lugares mencionados, em todos esses lugares, o povo de Israel cometeu pecados contra o Eterno, acendendo-se a ira de Elohim. Por exemplo, em Aravá, o povo queria voltar ao Egito. Nós já estudamos, o povo disse que iria morrer no deserto e reclamou, murmurou contra o Eterno, querendo voltar ao Egito. Então, o povo pecou. Em Paran, nós estudamos o pecado dos espiões, que não confiaram no Eterno. Tofel e Lavan são palavras relativas ao ao maná, e nós estudamos que o povo reclamou do do maná. Hatzerot refere-se à rebelião de Korah, Coré ou Corá, em português, e Dizahav nos lembra do pecado do bezerro de ouro. Então, todos estes lugares mencionados no verso 1 são lugares em que Israel cometeu pecados. Por tal razão, explica o Rebbe de Lubavitch que Moisés ele não quis nomear cada um dos pecados de Israel para não envergonhá-lo. Então Moshe, em vez de ele narrar cada um dos pecados, ele mencionou os lugares em que os pecados foram cometidos, com a finalidade de exortar, de repreender o povo pelas transgressões contra a Torá. Ou seja, Moshe exortou o povo com cordialidade e amor, mas não deixou de fazê-lo, pois este livro da Torá ele é caracterizado pela repreensão, pela exortação, ou seja, por uma maneira de ajudar o outro a fazer techuvá. Então vejam, em todos os lugares mencionados no verso 1, o povo de Israel cometeu um pecado. Cometeu pecado em Aravá, em Paran, etc, etc. Mas em vez de Moshe, no verso 1, ele narrar os pecados, ele narrou os lugares em que os pecados foram cometidos, para lembrar o povo destes pecados de uma maneira indireta, de uma maneira reflexa. E assim o fazendo, ele está repreendendo, ele está exortando. Em Vaikra, Levítico 19, verso 7, está escrito: repreenderás a teu companheiro. E em Mishlei, Provérbios 28,
verso 23, está escrito: aquele que repreende um homem achará depois mais favor do que aquele que o lisonjeia com a língua. Então, vejam, Provérbios está dizendo que é melhor você exortar do que você elogiar. Se você sabe que alguém está indo para um caminho do mal, se você elogiá-lo, esta pessoa irá se afundar mais e mais. Então é melhor você repreender, é melhor você exortar do que você falar palavras de elogio, de lisonjas. Da mesma maneira, o texto de Vaikra, Levítico 19:7, diz que nós temos o dever de repreender o nosso companheiro, o nosso irmão. Se o nosso irmão está indo para um caminho do mal, nós devemos exortá-lo. Claro, exortar com amor, com cordialidade, mas nós não podemos nos omitir no dever de exortar aqueles que estão indo para o caminho do mal. Quando exortarmos alguém, que nós façamos isto com amor, porque aí sim nós estaremos ajudando o próximo a fazer techuvá, a buscar o verdadeiro arrependimento. E é por isto que eu muitas vezes critico certas práticas do cristianismo, eu muitas vezes critico práticas do judaísmo, mas eu procuro fazer tais críticas com amor, pois o meu objetivo não é ofender pessoas, e sim levá-las a refletir sobre alguns pontos. E é por isso que eu sou contra a atitude de alguns judeus messiânicos que ficam humilhando os cristãos, como se eles, os messiânicos, fossem seres superiores. Existem líderes que chegam até mesmo a pregar o discurso do ódio contra igrejas, contra pastores e contra demais evangélicos. Eu posso discordar de certos comportamentos evangélicos, mas eu sempre irei tratá-los com respeito e com amor. Até porque existem muitos evangélicos e pastores que são pessoas sinceras e que estão fazendo techuvá, estão se aproximando do Eterno, estão querendo servir o Eterno com toda a sinceridade. Então, nós não devemos humilhar, nós não devemos maltratar. Se você discorda de alguém, se você acha que alguém está fazendo algo errado, você deve exortar com amor, com cordialidade, com bondade. Bem, fazendo uma análise sobre alguns tópicos desta paraxá. No capítulo 1, verso 2, está dito que são 11 dias de jornada do Horeb, que é o Monte Sinai, até Kadesh Barnea. Então, vejam, o caminho até a terra prometida poderia ser feito em pouquíssimo tempo, já que são 11 dias do Sinai até Kadesh Barnea, 11 dias. Porém, como nós já vimos em outros estudos, um caminho curto ficou longo. Por quê? Porque a jornada de Israel no deserto demorou 40 anos. Essa demora de 40 anos teve como causa a desobediência de Israel. E disto nós extraímos a seguinte lição: quando nós obedecemos ao Eterno, nós chegamos mais rapidamente ao lugar certo, ou seja, àquilo que o Eterno deseja para as nossas vidas. A desobediência
por outro lado, faz com que as coisas demorem mais, ou até mesmo que nós venhamos a morrer no deserto, nunca atingindo o propósito de nossa existência. Vamos fazer esta reflexão. Será que nós estamos no caminho certo de nossa trajetória existencial? Será que estamos andando em linha reta ou estamos andando em círculos? Será que vamos chegar à terra prometida ou nós iremos morrer no deserto? Que nós possamos refletir sobre estas perguntas, que nós possamos fazer uma autoanálise de nossas próprias vidas. Chegaremos à terra prometida ou morreremos no deserto? Estamos andando hoje em linha reta ou estamos andando em círculos? Que você analise a sua vida e possa responder a estas questões. Indo agora para o capítulo 1, verso 5, está escrito que Moshe começou a explicar a Torá. E de acordo com a tradição judaica confirmada pelo Rabino Urashi, tanto a tradição quanto o Urashi dizem que Moshe ele começou a explicar a Torá em 70 línguas diferentes, em 70 idiomas, permitindo que os estrangeiros que saíram do Egito entendessem os mandamentos dados pelo Eterno. Por quê? Quando Israel saiu do Egito, vários estrangeiros seguiram Israel. Então Israel saiu com uma mistura de povos e dizem que eram pessoas com 70 línguas, com 70 idiomas diferentes. Então a tradição judaica diz, com base no capítulo 1, verso 5, que Moshe começou a explicar a Torá, mas já que havia pessoas com vários idiomas distintos, Moshe explicou a Torá em 70 línguas, em 70 idiomas. Isto ensina a tradição judaica. E desta tradição judaica, nós aprendemos algumas lições. Primeira lição é a seguinte: Moisés, para ele explicar em 70 línguas, ele recebeu sobrenaturalmente do Eterno o dom de línguas, o dom de falar 70 idiomas terrenos. Então, vejam, isto não são línguas celestiais, não são línguas de anjos, são línguas faladas aqui na terra. Moshe, de acordo com a tradição, recebeu o dom sobrenatural de falar idiomas terrenos, 70 línguas. Logo, o dom de línguas não se manifestou, repito, o dom de línguas não se manifestou pela primeira vez em Atos capítulo 2, mas é um dom espiritual que já existia em tempos antigos. Trata-se de um dom espiritual que faz parte da tradição judaica. Isto não surgiu e nem mesmo é uma invenção do cristianismo. Eu não vou citar agora, mas o próprio Midrash diz que José, quando ele estava no Egito e se tornou governador do Egito, diz o Midrash que ele também recebeu o dom de línguas. Ele era um governador e ele se relacionava com vários povos. Então ele, de forma sobrenatural, ele aprendeu a língua de vários e vários povos. Por sua vez, nos manuscritos do Mar Morto,
há documentos dos essênios falando sobre línguas de fogo. E este mesmo nome aparece em Atos, capítulo 2. Então, com isto, eu quero provar o seguinte, que o dom de línguas ele não apareceu em Atos, capítulo 2, mas ele faz parte da antiga tradição judaica, o dom de você receber sobrenaturalmente a capacidade de falar idiomas existentes aqui na Terra. A segunda lição. A Torá foi explicada em 70 línguas para que as pessoas de todos os povos a entendessem. Logo, a Torá não é apenas para os judeus. Se a Torá fosse apenas para os judeus, ela seria explicada apenas em hebraico. Porém, o Eterno quis que a Torá fosse explicada em 70 idiomas para que todos os homens a entendessem, tanto hebreus quanto gentios, donde se conclui que a Torá é um conjunto de normas que se destina a toda a humanidade, hebreus e gentios, sem que haja acepção de pessoas. Então, repito, se o Eterno quisesse que a Torá fosse apenas para os judeus, Moshe iria explicar apenas em hebraico. De acordo com a tradição, Moshe explicou em 70 línguas para que todos os seres humanos a entendessem. Isto comprova que a Torá não é apenas para o judeu e também para os gentios. Já no capítulo 1, verso 8, o Eterno determinou que seu povo tomasse posse da terra que foi prometida a Abraham, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. E Israel, nós sabemos que Israel nunca ocupou toda a terra que foi prometida pelo Eterno, já que Israel nunca conseguiu coletivamente obedecer em alto nível a Torá. Nós sabemos que somente na era messiânica Israel conseguirá ocupar toda a terra que lhe pertence. E então todos nós, todo o nosso povo voltará a morar em Israel. Do ponto de vista humano, Israel tem todo o direito de se defender contra os terroristas do Hamas. Mas nós sabemos que esta é uma luta difícil e uma luta humana, por mais que o exército de Israel seja excelente. Agora, quando Yeshua HaMashiach retornar, então a luta contra os inimigos não será uma luta humana e nem terrena, mas sim sobrenatural. Yeshua irá destruir em um só dia todos os inimigos de Israel. O exército de Israel não precisará dar um tiro sequer, pois Yeshua virá nas nuvens com o exército celestial para destruir todos os inimigos do nosso povo. Bem, prosseguindo, no capítulo 1, versos 1 a 16, está dito que para ajudar Moisés, foram escolhidos líderes dentre o povo de Israel que seriam homens sábios, em hebraico, Rahamim, e inteligentes, em hebraico, Nevonim. Nenhum líder consegue liderar sozinho. Ele precisa da ajuda de outras pessoas. E então a Torá prescreve que os líderes devem ser homens sábios e inteligentes.
Chachamim venevonim. E qual a diferença entre ser sábio e ser inteligente? Sábio é aquele que sabe viver de acordo com os mandamentos da Torá. E inteligente é aquela pessoa que está acima da média dos outros quanto ao dom de conhecer, compreender e aprender. Inteligente é aquele que conhece intelectualmente uma área do saber. Então vejam, ser sábio significa viver de acordo com os mandamentos da Torá. Ser inteligente significa dominar uma área do saber humano. Eu conheço pessoas muito inteligentes, mas que são homens ateus. Então vejam, eles são inteligentes, pois eles estudam muita coisa, porém já que eles são ateus, e eles obviamente não cumprem a Torá, então eles não são sábios. Então, inteligente é aquele que sabe, que é muito estudioso, ele sabe português, sabe matemática, ele domina áreas do intelecto humano, mas a inteligência, por si só, ela não quer dizer muita coisa, pois existem homens que são inteligentes, porém são ímpios. O que importa é ser sábio. Sábio é aquele que vive de acordo com os mandamentos da Torá. Existem pessoas muito simples, muito humildes, mas que vivem de acordo com a vontade do Eterno. Então, esses homens são homens sábios. Então, repetindo, o Eterno quer que todos nós sejamos sábios, ou seja, que todos nós saibamos viver conforme os mandamentos da Torá. E é por isso que em Mishlei, Provérbios 2, verso 6, está dito que o Eterno dá sabedoria. O Eterno dá sabedoria a quem a busca, porque o Eterno quer que todos nós sejamos sábios, que todos nós venhamos a viver conforme a Torá. Agora, então todos nós temos que buscar sabedoria, temos que buscar viver conforme a Torá. Mas para alguém ser um líder, não basta ser sábio. Essa pessoa, além de ser sábio, também tem que ser inteligente, também tem que conhecer profundamente a Torá. Não só conhecer a Torá intelectualmente, mas essa pessoa tem que praticar os mandamentos da Torá. Porque se ela sabe muito da Torá intelectualmente e não a cumpre, então esta pessoa ela estará pregando uma coisa e vivendo outra. E isto é hipocrisia. O verdadeiro líder, ele deve viver aquilo que prega. Então, todos nós devemos ter um líder que tenha sabedoria e inteligência. Prosseguindo, no capítulo 1, verso 16, há uma regra dirigida aos shoftim, aos juízes de Israel, mas é uma regra que também se aplica a todos nós por extensão. Qual seja, todos nós devemos agir com justiça e com retidão. Todos nós devemos ser pessoas justas. É duro e triste dizer, mas existem pessoas religiosas que são desonestas, falsas, mentirosas, que não honram os seus compromissos. Isso é algo lastimável. Todos nós temos que ser pessoas que agem com justiça. O capítulo 2, verso 7, fala que o Eterno abençoa
a obra das tuas mãos. Ou seja, quando nós trabalhamos, o Eterno irá abençoar o nosso trabalho para que nós tenhamos sustento. Se você quer trabalhar, o Eterno ele não vai te deixar passar necessidades. Se você está passando por alguma necessidade financeira, seja fiel ao Eterno. Se você for um homem tzadik, um homem justo, se você trabalhar, se você correr atrás, o Eterno não deixará você desamparado. Repito, a Torá diz que o Eterno abençoa a obra das tuas mãos. Então, eu sempre incentivo, trabalhe, estude, se esforce, corra atrás, porque você não passará necessidade. E se você estiver passando por alguma necessidade, isto será algo transitório, temporário, pois o Eterno abençoa a obra das tuas mãos. Agora, para isso você tem que trabalhar. Eu conheço pessoas que passam necessidades porque não querem trabalhar. Aí fica difícil. Se você não trabalha, você não recebe dinheiro. E se você não recebe dinheiro, você passa necessidade. Então, o Eterno só abençoa aqueles que trabalham. E vejam uma coisa interessante. O capítulo, isso está no capítulo 2, verso 7. O Eterno abençoa a obra das tuas mãos. Com base neste texto da Torá, muitos rabinos aconselham que todos devem ter um trabalho secular, inclusive os próprios rabinos. Em outras palavras, o rabino, o líder religioso, não deve viver de contribuições dos membros de suas congregações, mas eles devem viver, sim, do seu próprio trabalho. Em Pirkei Avot, capítulo 2, verso 2, está escrito o seguinte: é belo o estudo da Torá em conjunto com a ocupação secular, pois o esforço que ambos requerem mantém o pecado distante. E todo o estudo da Torá que não for conjunto com um trabalho secular, por fim, cessará e levará ao pecado. Então, em Avot, capítulo 2, verso 2, a Mishnah está incentivando que todos, até mesmo os rabinos, tenham um trabalho secular. E tanto o Talmud quanto os Midrashim afirmam que vários rabinos tinham ofícios, tinham trabalhos seculares. Por exemplo, Abba Shaul, ele era padeiro ou coveiro. O rabino Meir, ele era escriba. O rabino Yitzhak era ferreiro. O rabino Yehoshua fazia carvão. O rabino Yohanan era sapateiro. O rabino Yosef ben Halafta trabalhava com couros. Onde eu quero chegar? Que o judaísmo antigo incentivava que todos tivessem um trabalho secular. Grandes rabinos tinham trabalho secular, razão pela qual eu sou particularmente contra a conduta de alguns líderes religiosos que não querem trabalhar secularmente e vivem explorando os seus membros com dízimos e ofertas. Eu não estou generalizando, mas existem vários líderes religiosos, inclusive no judaísmo também, existem vários líderes que exploram os seus membros,
que sugam as suas finanças. Inclusive, no judaísmo messiânico e em outros tipos de judaísmo que dizem servir a Yeshua, muitos destes líderes famosos são ex-pastores evangélicos. E quando eles eram pastores, eles exploravam as pessoas. E agora eles partem para o judaísmo e continuam enganando, explorando os seus membros. Repito, eu não estou generalizando, porém existem líderes que estão explorando, sugando as pessoas. Eu, Tzadok, particularmente, eu sigo o exemplo dos antigos rabinos. Eu tenho trabalho secular. Eu nunca recebi 1 centavo de qualquer pessoa. Todo o meu ensino é gratuito, as minhas palestras são gratuitas, o livro que eu escrevi é distribuído gratuitamente. Eu não quero nada que seja seu. Pegue seu dinheiro e ajude os pobres, os necessitados. Não seja explorado e enganado por falsos líderes que vivem explorando a sua fé. Eu não estou generalizando, mas infelizmente nós sabemos que existem pessoas que enganam os outros. Uma questão interessante é a seguinte: Shaul, Paulo, ele também tinha trabalho secular. Vamos ler a parte final do verso 2 e integralmente o verso 3 de Atos capítulo 18. Atos 18, o final do verso 2 e integralmente o verso 3, está escrito assim: Paulo aproximou-se, estou lendo a versão Ferreira de Almeida, está escrito o seguinte: Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então este texto no Ferreira de Almeida está dizendo que Paulo se reuniu com pessoas e Paulo e os outros tinham a mesma profissão. Paulo era um fazedor, um fabricante de tendas. Então, de acordo com Ferreira de Almeida, Ferreira de Almeida escreveu isso com base no texto grego. Ele não inventou isso. De acordo com o texto grego, Paulo tinha uma profissão. Paulo era um fabricante de tendas. Isto está no texto grego. Agora, vejam só. A Peshita, em aramaico, ela fala que Shaul, que Paulo, tinha uma profissão, mas não diz que ele era fabricante de tendas. Está escrito em aramaico a palavra laulare, pronúncia oriental, ou é a mesma palavra, mas a pronúncia oriental é laulare e a pronúncia ocidental é lolore. Lolore, esta palavra significa celeiro, aquele quem faz celas para cavalos. Então, a Peshita em aramaico usa uma palavra dizendo que Shaul, que Paulo, não fazia tendas, ele fazia celas para cavalos. Todo mundo sabe o que é cela. A pessoa, para montar no cavalo, né, tem que colocar uma sela, prender e você se assenta na sela. Então vejam esta curiosidade. De acordo com a Peshita em aramaico, Shaul, ele não era um fabricante de tendas, mas ele fazia celas
para cavalos. Só uma observação. Eu já vi uma versão dizendo que Paulo, ele era um fabricante de talit. A versão está dizendo que Paulo fazia talit. Porém, esta versão está totalmente errada. Isto não existe em aramaico. A Peshitta em aramaico, nenhum texto, nenhum manuscrito, nem em hebraico, nem em aramaico, nenhum diz que Paulo fazia talit. Está escrito que Paulo fazia celas para cavalos. Então, a versão que diz que Shaul fazia talit é uma versão que está totalmente errada. Aliás, esta versão possui vários e vários erros, pois o tradutor ele inventou coisas que não existem. Resumindo, Paulo tinha o ofício secular e Paulo nunca foi pesado por ninguém. O capítulo 3 desta paraxá, ele fala sobre a vitória de Israel sobre Og, o rei de Baxã, que ele era um gigante que tinha aproximadamente 4 metros de altura. Existem várias lendas judaicas sobre este rei Og, sendo estas lendas fantasiosas. Há uma lenda dizendo que este rei vivia desde a época de Noé, e que ele não morreu pelas águas do dilúvio, pois ele era tão alto que as águas do dilúvio apenas molharam o seu tornozelo. Isso é uma lenda. Há uma outra lenda que diz que ele queria se casar com Sara, esposa de Abraão. Uma outra lenda diz que Moisés pulou de uma montanha e o matou com um golpe de machado na cabeça. Ora, todas essas coisas são lendas. Porém, um fato é verdadeiro e é narrado nas Escrituras. Og, ele era um gigante. E tal fato é comprovado pela arqueologia, visto que arqueólogos já encontraram ossadas de homens extremamente altos na antiguidade, verdadeiros gigantes. Isto tem comprovação arqueológica. Não precisa nem muito longe. Em 1940, morreu um homem que ele tinha 2,72 metros, quase 3 metros de altura. Ou seja, um homem extremamente alto. Mas na antiguidade já se acharam ossadas de verdadeiros gigantes. E eu já falei, e eu não vou repetir, sobre a origem destes gigantes. Então, isso não é lenda da Bíblia, não. Não é lenda, isso é um fato. Og, ele era um gigante com aproximadamente 4 metros de altura. E o último verso da paraxá, o capítulo 3, verso 22, diz que Israel não deveria temer a nada, porque o Eterno é quem guerreia em seu favor. Que nós possamos guardar esta palavra. As batalhas não são nossas, mas sim do Eterno. É o Eterno quem guerreia por nós. É Elohim quem peleja em todas as nossas lutas existenciais. Todos os nossos problemas podem ser derrubados facilmente pelo Eterno. É Ele quem nos cura das doenças, é Ele quem nos dá emprego, é Ele quem zela por nossa família, é o Eterno quem nos protege dos criminosos, é o Eterno que coloca o riso em nossos lábios, é o Eterno quem segura a nossa mão nos momentos de tristeza. Enfim, o Eterno está conosco e há de guerrear em nosso favor em todas as áreas da nossa vida. Que você possa se agarrar
nesta palavra pela tua emuná, pela tua fé, pela tua confiança, pela tua fidelidade, sabendo que não é você quem pelejará, mas é o Eterno quem pelejará por você. E as adversidades, os problemas podem se levantar sobre a tua vida, mas todos eles serão derrubados, não pela tua mão, não pela mão de homem, mas pela poderosa mão do Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach. Creia nessas palavras. Se você está chorando, regozije-se, que as suas lágrimas elas sejam transformadas em louvor, que toda a tua tristeza ela acabe neste exato momento, pois o teu deserto tem fim, a tua luta vai se encerrar, pois o Eterno é quem guerreia por ti, é quem guerreia por mim, ele é quem luta por nós. As escrituras em hebraico dizem que o Eterno é Ish Milhamá, ele é o homem de guerra, e é ele quem vai fazer com que sejamos vencedores em todas as circunstâncias, tanto nos bons quanto nos maus momentos de nossas vidas. Vamos fazer uma tefilá, uma oração. Yahweh Eterno, nós oramos a Ti te agradecendo pela esta paraxá, por este estudo, e que nós possamos ficarmos firmes em tudo aquilo que nós estudamos no dia de hoje. Que todas as nossas guerras sejam lideradas e capitaneadas por Ti. Que Tu possas nos ajudar em todos os momentos. Que nós possamos, pela emuná, pela fé em Yeshua HaMashiach, que nós possamos crer que Tu estás conosco até a consumação dos séculos. Nós te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu Hesed. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pois nós cremos que a Tua vontade ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Por isso nós te exaltamos, nós te entronizamos, nós declaramos que só Tu és Kadosh, só Tu és santo. Muito obrigado, Pai. Nós só temos motivos para te agradecer. Por isso, nós oramos e te agradecemos, Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.